Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. 17 de fevereiro de 2026, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos. Terça-feira de carnaval, momento em todo o país em que as pessoas estão a descansar, a conviver com os amigos, com a família. Que seja um dia cheio de alegrias, né? Infelizmente tem por aí muita bagunça, muita confusão, né, gente? Mas que nós, cristãos, possamos aproveitar desses momentos para edificar os nossos relacionamentos, para celebrar a vida com moderação, com prudência, com alegria, né? Muito bem, iniciemos este nosso encontro nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, só antes de proclamar a palavra de hoje, né? Só para que vocês se atentem. Então, hoje nós estamos nesta sexta semana do tempo comum, terça-feira, e hoje nós vamos dar uma pausa. Então, hoje nós celebramos dessa primeira parte, o último dia do tempo comum, e amanhã nós vamos começar a quaresma, tá? Então, um convite especial a vocês que me escutam diariamente. Então, a partir de amanhã, às 6 da manhã, estarei nas minhas redes sociais, no YouTube, sobretudo, tá bom? Estarei no YouTube a conduzir a reflexão do um retiro quaresmal, né? De segunda a sábado, será? A partir de amanhã, evidente. Tá bom? Convite especial, você venha rezar comigo às 6 da manhã. Também o programa, a gravação fica lá no YouTube para você poder assistir, se você não puder às 6 da manhã. Mas às 6 da manhã eu estarei ao vivo. E nesse ano nós vamos meditar o livro de Santo Tomás de Aquino, Meditações para a Quaresma. Tá bom? Um livro bem denso, né? Linguagem escolástica, medieval, né? Mas um livro muito rico, né? Os santos da igreja tem materiais belíssimos para a nossa reflexão. Então, um convite especial para vocês, tá bom? A partir de amanhã, nós damos uma pausa no tempo comum e iniciaremos o tempo da quaresma juntos em oração, se Deus assim nos permitir, tá bom? Muito bem, vamos lá então para a leitura de hoje. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Feliz o homem que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, queridos. Então, nós estamos acompanhando a carta de São Tiago desde ontem, né? Infelizmente nós vamos ter de parar, ou felizmente, né? E vamos viver o ciclo pascal, né? Que é o tempo da quaresma e o tempo pascal. E depois, lá na frente, quase bem próximo do meio do ano, nós vamos retomar o tempo comum, tá? Mas é uma leitura muito bonita hoje. Depois de afirmar que as provações podem amadurecer a fé, Tiago, ele aprofunda um ponto decisivo. Nem toda dificuldade é tentação no sentido moral. E Deus não é o autor do mal. Isso já é um pressuposto aqui desse texto de hoje.
Então aqui ele faz uma distinção muito pastoral. Provação e tentação. A gente precisa entender isso, tá, gente? A provação, as coisas que me acontecem, que me testam no dia a dia, testam as minhas virtudes, sobretudo a paciência, né, a resiliência, né, isso pode produzir perseverança, disse São Tiago, né? E hoje ele vai falar da tentação. A tentação que é aquilo que me seduz por dentro e me arrasta para longe de Deus. É diferente a tentação da provação. Então a tentação ela nasce da desordem, do desejo que pode gerar o pecado em nós. Tá? Então no centro está um chamado à lucidez. Né? Quando nós caímos, gente, nós não devemos culpar Deus. Nós devemos reconhecer o caminho interior da tentação e ao mesmo tempo confiar que Deus ele só dá o que é bom, porque Ele é Pai. Né? Então Tiago, ele fecha com uma imagem belíssima o texto de hoje. Deus nos gerou pela palavra como primícias, isto é, como sinal de uma criação já redimida e destinada a florescer. Deus quer nosso bem. Né? Então vamos lá destrinchar um pouquinho, parte por parte, esse texto lindo de hoje. Olha só, Tiago 1,12. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, feliz, a palavra feliz aqui, é a bem-aventurança de quem está no caminho certo. Não é a sensação imediata de conforto, porque nós confundimos felicidade com conforto, né? E nem sempre nós estaremos felizes quando estivermos no conforto, né? Muito bem, suportar a provação é permanecer firme sem fugir de Deus. Isso vai nos entregar a coroa da vida. A coroa da vida não é um prêmio de vaidade, mas sim a vitória e plenitude concedida por Deus. Então o critério é muito importante, gente. A promessa é aos que amam a Deus. Então Tiago não reduz a vida cristã à resistência estoica, né? A perseverança tem raiz no amor, né? Então, gente, para a nossa vida de maneira concreta, há provações que a gente não escolhe. Pega a nossa vida pessoal, familiar ou na vida dos nossos amigos. Quantas vezes as coisas estão tudo bem e surge uma doença lá no meio no nosso seio familiar, né? Uma injustiça, até mesmo uma perda, um luto, né? Pressões, a solidão, né? A incompreensão. Então o texto não manda negar a dor, ele manda não perder a direção, né? Então uma pergunta-chave para mim e para você: o que eu protejo quando eu passo por provações? O meu conforto ou o meu amor a Deus? Né? Às vezes, gente, a fidelidade mais realista é simples. Rezar sem vontade, cumprir o dever de Estado, pedir perdão rápido, procurar ajuda, não se isolar, não adoecer por dentro. Então a coroa começa a ser tecida quando eu digo: eu te amo, Senhor, mesmo assim. Né? Sabe aquilo que a gente às vezes chama de briga com Deus? Eu briguei com Deus hoje, né? No bom sentido, evidente. Eu briguei com Deus, você brigou com Deus, mas você continua em Deus. Esse é o segredo, essa é a coroa, né? Esse é o segredo de um cristão autêntico e que compreende o verdadeiro sentido do sofrimento. Né? Briguei com Deus, tá bom, briga com Deus, mas continua com Deus, continua em Deus, nele, com Ele e por Ele. Isso que importa. Não é? E aí o texto continua nos versículos seguintes, o 13 e o 15, né? Que ele vai deixar de falar da provação para falar da tentação. E Tiago recusa uma teologia perigosa,
de atribuir a Deus a origem da tentação. Então Deus não pode permitir a prova. Aliás, perdão, Deus pode permitir a provação, mas Deus não pode permitir a tentação, né? Deus não seduz ao mal. Tá? Isso é interessante. Por quê? Porque a tentação vem da concupiscência que mora em nós, que veio das nossas escolhas, e Deus não pode contrariar o nosso arbítrio. Entende? Então, aqui ele descreve a dinâmica interna da tentação com imagens fortes, né? Arrasta e seduz. Como se fosse uma isca, né? A tentação é uma isca, né? Depois ele vai falar da concupiscência. A concupiscência concebe, dá à luz. Então o pecado não costuma aparecer do nada, gente. Ele é gerado por um processo interior na nossa alma. A gente tem que entender isso, né? A propriedade da nossa alma, que se chama vontade, no latim voluntas. Quando Adão e Eva cometem o pecado original, lá a vontade no coração humano, ela é corrompida. E ali é que reside a concupiscência. Então, é muito interessante, nós precisamos entender isso. Então, o pecado consumado, quando a gente cometeu um pecado no ato, né, gera morte. Não só a morte final, mas o efeito de ruptura. Cada pecado tem sua consequência temporal, né? O endurecimento, a perda da paz, a perda da verdade, as feridas nos relacionamentos, as feridas na relação com Deus e tantas outras consequências, não é? Então, a tentação normalmente não começa no ato. Quando você comete o pecado, é porque o pecado, ele brotou de uma sedução que se chama tentação, que veio da alma. Então já foi trilhado um caminho anterior ao ato. Né? Quando alguém vai confessar, por exemplo, padre, acabei de cometer um pecado grave. Tá, mas aquele ato de pecado foi só a consumação. Porque já foi feito um caminho dentro da nossa interioridade, né? Um caminho de sedução, de concupiscência, que nos levou ao ato. Por isso que às vezes, gente, abrir um parênteses aqui, né? Isso, os santos místicos trabalham muito com isso. Às vezes precisa fazer um trabalho, né? De cura interior. Primeiro de percepção de quem nós somos, para nós podermos ir superando o pecado. A teologia tradicionalista rigorista, ela foca muito no ato. Nós não podemos ter atos de pecado grave, para não perdermos o estado de graça. Tá bom, isso é um fato, está no catecismo. Só que a questão é o que vem antes do ato. Precisa curar lá na raiz, na interioridade. Porque fica decepando os atos, evitando os atos, mas por detrás está lá a raiz crescendo dentro da nossa alma. Tem que curar o que vem antes. Por isso que uma teologia mais casuística, ela não foca tanto no ato. Foca na pessoa, no ser humano que precisa ser cuidado, precisa ser olhado, né? Precisa se conhecer o que tem dentro de si. Vocês conseguem compreender? Então, a tentação, ela não começa no ato, mas numa iniciativa interior. Olha o caminho que o pecado ele trilha. A chamada isca. Ninguém vai saber, só dessa vez. Eu mereço, todo mundo faz, não faz diferença, né? Essas frases mostram a sedução que já está acontecendo dentro da alma. Depois, a questão da sedução, né? A mente começa a imaginar. Ao mesmo tempo que imagina o pecado, ela começa a justificar. Dentro de nós, da nossa alma, tem, ao mesmo tempo que tem a vontade, que foi corrompida pelo pecado original, mas ao mesmo tempo nós temos a inteligência, né?
ou o intelecto, como queira chamar, que é a parte objetiva da alma, sabe o que é pecado e o que não é. Então há uma luta interior entre o intelecto e a vontade. A vontade quer pecar, o intelecto sabe o que é pecado e o que não faz bem, não faça. Essa briga interior. Então, essa sedução, faz parte dessa sedução que brota da vontade, da alma, não somente mostrar os benefícios do pecado, mas justificar o pecado para convencer o intelecto. Vocês conseguem compreender? Isso daí é muito legal, gente. Quando a gente estuda Santo Agostinho, né? As propriedades da alma, é muito, muito bonito isso, né? E depois tem a concepção, né? Eu já escolhi por dentro. Mesmo que ainda não tenha feito por fora, eu já escolhi, já estou decidido. O que acontece nessa escolha, nessa decisão interior? Porque a vontade convenceu o intelecto. Ou seja, o benefício do pecado, né, foi justificado, foi apresentado e superou, né, os malefícios que o intelecto estava apresentando. É como se, para vocês entenderem, é como que se dentro da nossa alma tivesse a vontade e o intelecto. E os dois estão conversando. E os dois estão dando argumentos, para um tentando convencer o outro. A vontade tentando convencer o intelecto de que o pecado vai fazer bem. E o intelecto dizendo, não, o pecado nunca é bom. Nunca é bom, porque é errado, porque vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que aqui, quando eu me decido pelo pecado, é porque a vontade venceu, né, as indagações do intelecto. Vocês conseguem entender isso, o que acontece dentro de nós? Quando a gente estuda, eu acho que é Romanos 12, se não me engano, São Paulo, ele vai falar dessa luta interior, né? Eu percebo dentro de mim duas leis que brigam. Uma me impele para Deus, a outra me puxa para o pecado. É sobre isso que Paulo está falando. E depois vem o ato. Então o ato, e depois do ato vem as consequências, que é a morte eterna, ou seja, um pecado grave, deliberado, escolhido, né? Ele me afasta por completo de Deus, é o pecado mortal. E também provoca consequências temporais. Cada pecado tem as suas consequências. Então, vocês conseguem entender essa ordem? A sedução, né? A concepção ou a decisão, o ato e as consequências. Toda vez tem esse trajeto. Toda vez. Então, a cura, como eu disse, muitas vezes, né, é agir antes do conceber. Cortar a fantasia, mudar de ambiente, falar com alguém, confessar cedo, não deixar para depois, retomar hábitos pequenos, né? Uma decisão espiritual muito libertadora, parar de culpar a Deus, gente. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Assumir as nossas responsabilidades com esperança, né? Com a graça de Deus eu posso lutar de outro modo, ou de algum modo, né? Então, depois no versículo 16, 17, Tiago vai dizer, não vos enganeis, meus irmãos bem-amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem do alto, né? Então, Tiago está desmontando um auto-engano comum, achar que o mal tem em Deus a sua explicação. Deus é chamado de Pai das luzes, gente. Fonte do bem, fonte da verdade, fonte da vida. Né? Não há mudança. Deus não é instável. Deus não é ambíguo. Não é hoje bom e amanhã maldoso, malicioso. Em Deus não existe sombra moral. Deus é luz. Por isso que ele vai falando. Ele vai falar que Deus é chamado Pai das luzes. Não é? Então, quando está acontecendo a sedução, a tentação, né, a nossa vontade quer
começa a mostrar a vontade que habita na nossa alma, que é uma propriedade da alma, mas que está corrompida pela concupiscência do pecado original, né? Então ela começa a tentar mostrar uma maldade em Deus. Olha, gente, tudo isso está dentro de nós, viu? Né? Dentro de nós, a nossa alma corrompida, por hora se torna inimiga de Deus. Deus não me dá o que eu preciso, Deus fica me segurando, Deus, se eu obedecer eu vou perder alguma coisa. Esse tipo de indagação, né? E Tiago, ele manda olhar para o real, tudo que é realmente bom, a fé, o perdão, a amizade verdadeira, a nossa força para recomeçar, o sentido mais genuíno da vida, a paz, tudo isso de bom vem do alto. Quando eu reconheço isso, a tentação ela vai perdendo força na nossa alma, porque nós voltamos a confiar. Deus não compete comigo, Deus me salva de mim mesmo. Olha que lindo isso, gente. A confiança reta em Deus é uma arma muito concreta contra o pecado. E o último versículo, que é o 18, olha só. Por sua própria vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como que as primícias de suas criaturas. Então, Deus nos gerou, fala de um novo nascimento, né? Não é um Deus distante, é Pai que gera vida nova. Quando fala primícias, né? Nós somos as primícias de suas criaturas. As primícias era a primeira parte da colheita que o povo antigo oferecia a Deus, né? Aqui significa os cristãos são o sinal inicial da nova criação. Nós somos os primeiros dentro do sonho de Deus para a criação. Olha como nós somos amados por Deus, gente. Então a identidade cristã não é só não pecar, é ser gerado de novo, é viver como primícia, ser primeiro fruto de reconciliação num ambiente de briga, né? Ser primeiro fruto de mansidão onde reina a agressividade, ser primeiro fruto de pureza de coração onde tudo é exploração. Isso dá um norte para nós, né, gente? Eu não luto, você não luta contra a tentação só para se controlar ou para me controlar, mas para guardar a vida nova que Deus colocou em mim e em você. Então, que texto lindo hoje, não é? Olha só, perseverar na provação é uma bem-aventurança, né? Deus não tenta ninguém, a tentação nasce de nós, da concupiscência que está na nossa alma e nos arrasta e seduz. Tomemos consciência. O pecado ele tem um caminho que nós possamos, segundo nossa força, quando nos unimos a Deus, ir quebrando esses caminhos, não é? E Deus nos chama para sermos as primícias, a sua presença, sermos a sua presença onde nós convivemos. Essa é a nossa missão. Que bonita essa palavra de hoje, né? Muito bem, queridos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira de carnaval. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe nosso país, as pessoas que estão a festejar possam comemorar na prudência que vem do Espírito de Deus. Muito bem, e amanhã, mais uma vez reiterando, nós nos encontramos às 6 da manhã pelo YouTube, ao vivo, para iniciarmos juntos o Retiro Quaresmal e crescermos na amizade com Deus, no conhecimento de Deus e da Igreja, juntos, tá bom? Ficam com Deus, gente. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã.